Bom, gente, então indo para o nosso último vídeo desse bloco, eu queria só trazer algumas coisas, né? Tem mais material também, eu vou disponibilizar material de leitura para você sobre esse assunto. Sobre as plantas alimentícias não convencionais, que eu até gostaria de ter tratado um pouco mais nessa disciplina, mas infelizmente o nosso tempo foi curto. Como ela não está na ementa, eu acabei, né, não colocando como uma prioridade da gente falar sobre isso. Mas o que são as plantas alimentícias não convencionais? São plantas que são comestíveis, que podem ser utilizadas na nossa alimentação, que a gente poderia consumir, mas não consumimos, né? Então, aquela nossa discussão sobre a gente usa muito a planta de origem europeia, né? Que são as plantas que são domesticadas, que já se tem aí todo um conhecimento sobre o seu cultivo, né? Sem tirar o valor dessas plantas. Porém, a gente tem muito mais plantas comestíveis que a gente poderia estar utilizando e não está. Então, elas são plantas, né, essas punk, ou plantas alimentícias não convencionais, que não conhecemos, ou não produzimos comercialmente, ou consumimos muito pouco, né? São consumidas regionalmente. O próprio pequi pode ser considerado uma punk, se a gente levar em consideração que lá no sul não se consome pequi, ninguém nem conhece o pequi, mas aqui no Cerrado sim, então isso também tem essa questão aí de local, tá? E ela tá justamente relacionada com a região, então se tem uma variação muito grande conforme a região. Então, a maior parte dessas plantas, ou uma grande parte delas, além de serem nativas, elas são espontâneas, elas ocorrem naturalmente, né? Então, geralmente, elas não têm muitas exigências de cultivo. Uma boa parte delas, a gente, por desconhecer que são alimentícias, né, que podem ser consumidas, que são comestíveis, a gente arranca elas, a gente mata elas, né? Então, é o que a gente conhece por mato. Ah, isso aqui é mato. Mas, na verdade, muitas dessas plantas que a gente acha que é só mato, né, são plantas que a gente poderia estar consumindo, a gente poderia estar substituindo a alface, por exemplo, né, por alguma planta espontânea que a gente tem no nosso quintal, que está ali, em vez de comprar alface, a gente pode usar o que tem no nosso quintal. Então, é uma questão realmente de escolhas, de hábitos, né, mas é muito interessante a gente se inteirar um pouco, conhecer um pouco mais sobre essas plantas, porque é uma forma da gente estar consumindo coisas diferentes que tem no nosso fácil acesso, sem que seja necessário muitas vezes se comprar, né? Então, ela é realmente legal da gente conhecer um pouco mais sobre essas plantas, tá? Então, uma coisa bem importante para trazer aqui, né, além dela variar muito conforme a região, porque esse planta alimentícia não convencional quer dizer que, convencionalmente, a gente não consome ela, certo? Só que isso pode mudar de local para local, né? Então, tem plantas que não são consumidas em uma região do Brasil e são consumidas em outra. Então, e é justamente essa questão do ambiente local é que é o interessante dela, porque o incentivo de consumir essas plantas, ela está justamente relacionado ao que o ambiente local pode proporcionar, pode oferecer, tá? Então, em vez de importar um alimento de longe, desculpa, maximizar o que está ofertado naquele local, o que a nossa flora nativa pode nos oferecer, tá? Então, é nesse sentido que se torna, né, tão interessante a gente conhecer um pouco mais sobre essas plantas. Então, aqui eu trouxe só algumas imagens para ilustrar, tá? Então, a gente tem as plantas que são a própria planta não convencional ou também uma parte da planta, como, por exemplo, o coração da bananeira, o umbigo da bananeira. Então, o umbigo ou coração é uma parte não convencional. A banana a gente já consome, né? Então, ela já é uma coisa que está ali sendo produzida, mas a gente não costuma consumir o coração, vai fora, tá? Então, e ele pode ser consumido muito nutritivo, rico em fibras, como eu mencionei no vídeo que eu gravei sobre a bananeira, tá? Então, aqui mais alguns exemplos. Então, a taioba, certo? Que pode ser usada as folhas refogadas na alimentação, assim como pode substituindo couve, repolho, etc. Recheio de tortas, de bolos, enfim, ela é realmente muito saborosa e extremamente muito nutritiva. A cana do brejo, que tem as suas folhas, as suas flores,
que são muito aromáticas, que podem ser consumidas como chá, também no preparo de doces, tá? O ipê, sim, os ipês todos têm as suas flores comestíveis, tá? Então a gente pode comer flor de ipê. A própria Ora pronobis, que eu já tinha mencionado antes. Peixinho da horta, que é um matinho de horta espontâneo e que tem as suas folhas também bem suculentas e que podem ser consumidas. Ela chamam de peixinho porque se faz empanada e frita, ela fica com um aspecto realmente bem parecido com o do peixe. O caruru, né, que está no Brasil inteiro e que também pode ser utilizada as suas folhas refogadas ou numa salada. A capuchinha, que tem também flores comestíveis e folhas comestíveis. Só para trazer alguns exemplos, tá, gente? Na verdade, essa lista é realmente muito maior. Então, eu convido vocês a dar uma olhada mais sobre esse assunto. Eu vou incluir aí no material de vocês esse guia prático de punks, do Instituto Kairos, que é grátis, que é gratuito. Pode baixar do site. Eu vou colocar o link do site também no Siga, porque assim vocês podem também ter acesso ao link, tem mais informações lá no site deles. Então, esse é um material gratuito, né, uma cartilha que foi desenvolvida pelo Instituto Kairos, com algumas dessas punk, como identificar, como utilizar, tá? E o livro que é mais completo sobre esse assunto e que é realmente um guia de identificação e também tanto dos aspectos nutricionais quanto de algumas receitas, tá? É esse livro do professor Valdeli Ferreira Knupp, que é o maior pesquisador de punks do Brasil, que tem bastante material na internet, vocês conseguem encontrar bastante vídeos sobre esse assunto e tudo mais, tá? Então, esse livro, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, eu recomendo, ele é muito interessante e traz realmente bastante informações para a gente aprender e identificar essas plantas do que a gente tem próximo da gente e que pode consumir na nossa alimentação. Então, é isso. Então, encerro aqui as nossas aulas gravadas dessa disciplina, juntamente com o bloco 6. Vai ter mais material aí de leitura para vocês e de outros vídeos que eu vou incluir para complementar esses assuntos que a gente está tratando aqui. E a gente se encontra na nossa conferência semanal, né, na quinta-feira, às 19 horas, como de costume, para discutir um pouco mais sobre esses assuntos e também para tirar as dúvidas de vocês sobre o conteúdo. Era isso, fiquem bem e até mais.